Olá, cursista! Estamos de volta para a nossa última aula. Vamos dar sequência aos nossos estudos da disciplina Língua Portuguesa 3. Como já disse, é um prazer estar aqui com vocês. Além dessa videoaula que apresentamos todo o conteúdo programático do plano de ensino, vocês terão acesso à sala virtual dessa disciplina, onde poderá acessar a qualquer momento o caderno didático ou a apostila, bem como outros textos teóricos disponíveis. Nos fóruns de discussões vocês poderão discutir, opinar, exemplificar, tirar as dúvidas e interagir com os colegas. Serão auxiliados por mim e pelo tutor presencial e à distância naquilo que for necessário. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Essa videoaula corresponde à unidade 4, que consta na sala virtual. Vamos trabalhar nessa unidade procuração, ata, edital, contrato e convênio. Nessa aula nós vamos conhecer a procuração, que é um instrumento pelo qual uma pessoa recebe de outra pessoa, física ou jurídica, poderes para em nome dela praticar atos ou administrar bens. A procuração tem a finalidade de dar poderes para que alguém represente outra pessoa ou instituição. Você já deve ter visto, na vida real, em obras fictícias, exemplos de mau uso de procurações, que acabaram prejudicando gravemente o futuro de pessoas ou instituições. Daí a importância da correta redação deste documento, para que seu objetivo não seja desvirtuado. Existe mais de um tipo de procuração. Vamos ver alguma das classificações, né? A classificação da procuração. Ela pode ser pública, se lavrada em cartório, ela pode ser particular, ser passada de próprio punho, pela pessoa a quem você vai dar. Mesmo assim, esta deve subordinar-se a certas regras formais para que tenha validade. Denominações constantes no documento, quem passa a procuração é o mandante, constituinte ou outorgante. E quem recebe o mandato é o mandatário, procurador ou outorgado. A pessoa que recebe a procuração, quando declarada no texto a permissão para tal, pode subestabelecer, nomear como substituto, transferir a outrem a procuração recebida de alguém, outorgar, conceder, dar, declarar em escritura pública. No texto da procuração deve ficar claro o objetivo, ou seja, devem ser colocados todas as atribuições e permissões do outorgado para evitar problemas. Vamos dar uma olhada só nesse modelo. Olha só aqui, ó. Eu, fulano de tal, portador da cédula de identidade, RG, número tal, órgão emissor tal, brasileiro, solteiro, domiciliado na rua tal, número tal, apartamento tal, nome do bairro, nome da cidade, estado. Aí aqui vem, nomeio e constitui o meu bastante procurador, fulano de tal, portador, também os documentos dele, o órgão emissor, brasileiro, solteiro, residente na rua tal, nome do bairro, apartamento, cidade, no estado, para. Aí aqui neste espaço, descrita a finalidade da representatividade autorizada pela procuração. Aí aqui você pode colocar retirar cartão de crédito, fazer a matrícula tal, vender ou comprar tal lote, tal terreno, tal casa, podendo, para tanto, realizar todos os atos necessários para este fim. Você pode especificar o que é. Que aí aquela procuração, ela vai valer só para fazer aquilo. Cidade, mês e ano. Aí aqui a assinatura do outorgante com a firma reconhecida em cartório. Agora vamos falar sobre a ata. Como redigir uma ata? É um documento que se registram todas as ocorrências de reuniões, assembleias e convenções. Agora, o que é uma ata? Ó, pelo que vocês estão vendo, isso aqui é um caderno de ata. Esse caderno de ata ele é numerado, tanto as páginas, quantidade de páginas. Aqui vocês estão vendo a página 2. A ata ela deve ser
feita pelo secretário, né, da Assembleia e tal, e colocar todos os detalhes que nós temos numa ata. No final, ela é assinada, né, pelo presidente, da comissão, por todos que estavam presentes. A ata é um documento em que se registram as ocorrências de uma reunião. É um ato de registro no qual são descritas detalhadamente as decisões tomadas pelo grupo presente. Para a redação deste documento, é preciso agilidade e percepção para registrar os fatos enquanto acontecem durante a reunião e ainda distinguir o grau de importância dos comentários a serem registrados. Como fazer uma ata? A ata pode ser manuscrita em livro próprio ou digitada em folhas numeradas. Como eu disse antes, estas devem ser posteriormente fixadas em um único livro. O texto deve ser escrito em linhas corrigidas, sem rasuras e emendas. No caso de erros de grafia, deve-se escrever em seguida do erro a palavra, e na sequência grafa-se o termo correto. Abre somente o parágrafo inicial, não se deve utilizar números. A escrita deve ser feita por extenso. O tempo verbal a ser usado é o pretérito perfeito do indicativo, ontem, e deve ser objetivo. Se o secretário for nomeado no momento da reunião, deve-se usar o termo ad hoc, que significa que o secretário só é para aquela ocasião. Se for um caso que a ata tiver um erro e este só for observado após a digitação ou o término da grafia, deve-se, antes de se encerrar a ata, com a assinatura do presidente da reunião, colocar a expressão em tempo onde se leia-se tal coisa, fazendo essa correção. O texto da ata, quando manuscrito, é grifado sem espaço para evitar modificações posteriores. Como atualmente se dispõe de meios para digitação e impressão do documento, o modelo da ata admite formatação. Para melhor clareza e para evitar fraudes posteriores neste formato de registro, a ata, depois de impressa, é rubricada em todas as páginas, assinada pelo presidente e secretário registrado, em cartório e posteriormente fixada em livro próprio. Quem assina? A obrigatoriedade de assinatura na ata é apenas para o secretário e presidente. Porém, para validação e registro em cartório, deve-se anexar a este documento lista de presença com assinatura dos presentes. Para os registros internos que não exigem registro em cartório, a ata é assinada por todos os presentes ao final do texto. Nós temos um termo de abertura do livro da ata. Este livro contém tantas folhas numeradas e rubricadas pelo secretário e destina-se ao registro de atas das reuniões, de colocar o nome do condomínio, da empresa ou instituição. O termo de encerramento do livro de ata deve constar o nome do secretário, né? O secretário deve colocar o nome do condomínio da empresa, declarar que está encerrado o livro de atas e declarar que encerrou também a reunião dessa ata, certo? Vamos dar uma olhada em duas atas. Então aqui nós temos a ata da 10ª reunião da diretoria da empresa ABC, aos 19 dias do mês de outubro de 2010, às 8 horas, na sala de reuniões da empresa ABC. Vocês viram aqui que está descrevendo, né, por extenso as datas. Cito na Avenida, número 530, Curitiba, Estado do Paraná, sob a presidência da senhorita Meire Santos, estando presentes as sócias Andresa, abriu os trabalhos solicitando a senhorita Andresa Pereira que secretariasse a reunião e de imediato lesse a ata da reunião anterior, que foi aprovada sem ressalvas, né, que não teve nenhuma objeção. Aí vem a pauta da reunião, projeto de marketing para 2005, e aí vai descrevendo tudo
que vai sendo dito, né, que vai sendo explorado na reunião. Relatório de cursos de setembro. Após a senhorita Andressa apresentar, né, o relatório de cursos referente ao mês de setembro de 2004, aí vem a contratação de funcionários. Então, tudo que vai sendo discutido na pauta tem que ser colocado aqui. Vocês veem que é uma pauta bem... É uma ata formal, né, e discutida. Aí que no final assina a presidente e assina a secretária. Logo em seguida, nós temos essa outra ata de reunião da diretoria. Aí tem aqui o número da ata, o dia, o local. Vocês estão vendo que aqui é uma ata mais informal. Presidente, secretária, presentes. Aqui a gente já tem um número maior de pessoas. E aqui vem, eles enumeraram as deliberações, apresentação do projeto para o jornal informativo, o modelo apresentado ficou sob a responsabilidade da senhora Mara, compra de 2 computadores, a senhora Carmen solicitou a compra de 2 computadores, um para o setor de marketing e outro para a recepção, aprovada a compra. Aí vem as considerações. Foi sugerido pelo presidente que para aprovação final do jornal informativo seja instituída uma comissão, evitando assim a necessidade de outra reunião para tal, o que atrasaria a impressão e distribuição do material. A sugestão foi acatada por todos, né? E aí aqui no final, para compor a comissão junto da colaboradora Maria Lúcia Bim. O encerramento, eles colocaram aqui 11 horas e 30 minutos do dia 23 de 11 de 2010. Não é isso? E aí vocês, já que começou 10h30, então foi basicamente 1 hora de reunião. No final, as assinaturas do presidente, secretário e dos presentes. Vocês estão vendo que essa ata, ela é uma ata informal, bem objetiva, bem enxuta, e serve também, assim como a outra, para sinalizar o que foi discutido, o que foi falado nas reuniões anteriores, para não haver problemas. É um tipo de arquivamento nas discussões. Vamos falar agora sobre o edital. O edital ele é um documento utilizado para tornar público os avisos, né, o conhecimento de convocações ou as informações. Ao final dessa aula, você vai saber como redigir o edital para fim específico e ainda como ler, analisar edital mais complexo, como os de concursos e licitações. O objetivo dos editais, a finalidade desse edital, é tornar pública a mensagem de seu conteúdo. Por isso deve ser afixado em local visível e publicado em jornais de grande circulação ou no Diário Oficial, ou da União ou do Estado. A classificação dos editais, né, há a necessidade da licitação. As licitações são classificadas em diferentes modalidades, como leilão, concorrência pública, tomada de preços, entre outras. E aí a gente tem o edital de concurso e o edital de convocação. Vamos dar uma olhada nesse exemplo. Aqui nós temos o edital de convocação de Assembleia Geral Ordinária, eleição de diretoria da APAI. E colocar o lugar. APAI de tal lugar, né, com sede nessa cidade, na rua tal, no bairro tal, através da sua diretoria executiva, devidamente representada por seu presidente, convoca através do presente edital todos os associados, contribuintes e pais de alunos da APAI para a Assembleia Geral Ordinária, que será realizado na sede da APAI. A apreciação e aprovação do relatório da gestão 2005 e 2007. Apreciação e aprovação das contas dos exercícios 2005 e 2007, mediante parecer do Conselho Fiscal. Eleição da diretoria executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da APAI, em cumprimento ao disposto no artigo 18, a linha C e 19 do Estatuto da APAI.
A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da APAE até 20 dias antes da eleição, que se realizará dentro das chapas devidamente inscritas e homologadas pela Comissão Eleitoral, no artigo 48, parágrafo 1º do Estatuto. Vocês estão vendo aí que é um edital bem simples. Aqui, ó, somente poderão interagir as chapas e concorrentes associados à APAE há pelo menos um ano, preferencialmente com experiência diretiva no movimento apaiano, kits com suas obrigações junto à tesouraria da APAE. É vedada a participação de funcionários da APAE na diretoria executiva, conselho de administração e conselho fiscal, ainda que excedidos com vínculo empregatício. Aqui você já anula as opções de outras pessoas, né? Então aqui vai delimitar. A Assembleia Geral instalar-se em primeira convocação, a tantas horas, com a presença da maioria dos associados, e em segunda convocação, com qualquer número. Meia hora depois, não exigindo a lei de quórum especial. Vocês estão vendo que aqui tudo se ampara ao artigo ou estatuto da APAE. A data e a assinatura da presidente. Os editais são utilizados para tornar público o ato e as normas relacionadas ao mesmo. Por isso, tanto na redação como na leitura dos editais, é necessário muita atenção para os detalhes da descrição do objeto. No caso de concursos e certames licitatórios, a não observância de elementos descritos no edital pode resultar na desclassificação do candidato. Por isso, empresas comerciais que participam de processos licitatórios muitas vezes têm equipes treinadas para interpretação e análise de editais, para viabilizar a participação da empresa em certame desse tipo. Vale lembrar também da disponibilidade de quem redige os editais, pois uma vez publicados, tudo que se fizer constar no documento precisa ser cumprido. E no caso de concursos e licitações, aquilo que não constar não poderá ser cobrado. Então, ao publicar o edital para aquisição de serviço ou produto, os órgãos públicos descrevem detalhadamente o objeto da aquisição ou contratação. Quando a descrição não é feita detalhadamente, corre-se o risco de obter propostas de produtos e serviços de má qualidade. Neste caso, não há como exigir características que não foram previstas no edital. Hoje ainda vamos discutir sobre o contrato, que é um documento por meio do qual se estabelecem acordos entre pessoas ou entidades. A partir da assinatura do contrato, se estabelecem direitos e obrigações entre as partes interessadas quando se faz... Errei aqui, eu esqueci do ponto e fui passando rápido. Vamos fazer a troca de novo? Dá 1 para 2 ou dá 2 para 1? Dá 1 para 2. Tá. Vamos dar... volta aí. De novo a troca. Vamos dar sequência ao nosso estudo e vamos falar sobre o contrato, que é um documento que por meio de qual se estabelece acordos entre pessoas ou entidades. A partir da assinatura do contrato, se estabelecem direitos e obrigações entre as partes interessadas. Agora, quando se faz um contrato? Quando da compra e venda de bilhetes de loteria ou passagem, em caso de matrícula em instituição de ensino, casamentos, prestações de serviços, compra e venda em geral, locações, enfim. Podemos dizer que os contratos são documentos registrados para determinar direitos e obrigações entre partes contratantes. Agora, o que deve constar em um contrato? O que gerou a negociação, quais os direitos e deveres dos contratantes, quais as penalidades se o contrato for quebrado, quais os prazos de pagamento de entrega, juros, quando se tratar de aquisições e contratações, onde residem os contratantes, qual o fórum para esclarecimento de dúvidas, quando e onde foi firmado o contrato, quem assina, precisa de registro em cartório,
Agora, e quanto à forma de um contrato? Ele pode ser solene, de acordo com a forma prescrita na lei. Então, nós temos o exemplo, um testamento, um casamento. Não solene. Então, é quando não segue uma forma de existir prescrita na lei. Então, como exemplo, nós temos um contrato de compra e venda. Quanto ao modo de existir um contrato, ele pode ser principal, não depende de outro para existir. Como exemplo, nós temos o contrato de locação. Ele pode ser acessório, depende de outro para existir. O exemplo é um contrato de fiança. E quanto à natureza, um contrato ele pode ser como? Quanto à natureza? Gratuito ou unilateral. Quando a despesa acontece somente para um dos contratantes, o exemplo é a doação, empréstimo, oneroso ou bilateral, quando gera gastos para ambas as partes. Exemplo, a compra de um imóvel. Vamos dar uma olhada nesse exemplo. Então, nós temos aqui um contrato de prestação de serviços profissionais. Então, pelo presente instrumento particular, aí aqui você tem que colocar estabelecida as duas partes, e aqui denominada contratada, aí você tem que colocar o CPF ou RG, estabelecido o lugar, aqui denominado contratante, tem entre si juntos e contratado o seguinte. Aí vem a descrição de cada uma das coisas. Do objeto do contrato. O presente contrato tem como objeto a formulação do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas, aqui denominado simplesmente por site, ou homepage, para uso exclusivo na internet com referências institucionais da contratante, demonstrando os seus produtos, serviços e tecnologias. Também inclui a prestação de serviços referente à manutenção deste site. Aí, além do objeto do contrato, tem que ter das obrigações. A contratada se obriga a devolver o objeto deste contrato da maneira mais adequada e dinâmica, dando ênfase à marca e à qualidade dos produtos e serviços da contratante. Fazem parte ainda os seguintes serviços a serem executados pela contratada: elaboração do projeto gráfico e fluxo das informações, programação das páginas em HTML, programação das páginas em ASP e programação dos bancos de dados necessários. Manutenção do site, assim que as partes acharem necessárias. Aqui, das obrigações do contratante. Ficará sobre a responsabilidade da contratante a entrega de todo o material necessário para a execução dos trabalhos. Fotos e imagens a serem adicionadas, textos descritivos, logotipo. O contratante deverá efetuar corretamente os pagamentos à contratada. Aí aqui vem da manutenção do serviço. A contratada, através da manutenção do serviço, sendo preventivo ou corretivo, manterá o site em condições de navegabilidade, efetuando necessários ajustes, configurações e reparos visuais. Primeiro, somente os técnicos da contratada poderão executar serviços técnicos preventivos ou corretivos. A manutenção dos serviços aqui contratados não inclui os serviços adicionais mencionados neste contrato. Elaboração e construção de bancos de dados extras, produção de fotos, produção de vídeos, configuração de estação de usuários da internet, problemas apresentados no equipamento de comunicação, tais como modems e cabos de redes, problemas apresentados em consequência da presença de vírus no equipamento, problemas apresentados em consequência do software defeituoso, mas instalados e mal configurados, criação de novas páginas ou alterações do layout diferenciado para o site do contratante, problemas que não estão ligados diretamente
aí o nome da empresa. E aí o terceiro ponto, a contratada se reserva no direito de inserir uma pequena imagem de aproximadamente 70 por 4 pixels na página principal da contratante com a seguinte descrição. E aí nós temos a descrição que ela vai colocar. No quarto ponto, a contratada se compromete a cadastrar o site da contratante nos principais sites de buscas nacionais e internacionais. Agora vamos para o preço e forma de pagamento. Para o serviço de construção, manutenção e inclusão do site, objeto deste contrato, hora estipulada terá um custo no valor de... Aí a construção do site. Qual é o valor? Uma vez que a contratada compra todos os requisitos, o contratante efetuará o pagamento do serviço prestado de construção do site da seguinte forma. Então, a forma de pagamento, né? Qual é o valor dessa manutenção? A serem pagos da seguinte forma. E aqui descreve como vai ser pago. Cheque, cartão, à vista. Da rescisão do contrato. O presente contrato poderá ser rescindido pela contratante sem ônus algum. Quando? A contratada não executar os serviços solicitados pelo contratante que estejam de acordo com as anotações da cláusula deste contrato. Quando a contratada descumprir alguma das cláusulas. O presente contrato poderá ser rescindido pela contratada quando a contratante, na hipótese de inadimplência das obrigações ora assumidas, devendo a parte inocente notificar a parte culpada a sanar sua falha no prazo de 30 dias. Após isso, não sanada a dívida, a contratada não efetuará qualquer tipo de trabalho para a contratante. E aqui nós temos o sexto ponto, que é o prazo de vigência do presente contrato. Com exceção do serviço de implantação do sistema, o presente contrato vigorará pelo prazo determinado de 1 ano, podendo ser renovado posteriormente. E, por assim estarem justos contratados, firma o presente contrato em 2 vias de igual teor. O lugar e a data que foi assinado. Assinam contratado e contratante. Agora, atenção aos direitos e obrigações. Nós vimos que demonstra, satiricamente, uma situação muito comum de pessoas que assinam contratos sem a devida atenção ao conteúdo do documento. Trata-se de uma situação corriqueira, com consumidores desatentos, que só depois de encontrarem problemas no produto adquirido ou serviço contratado é que se lembram de ler atentamente o contrato e procurar os seus direitos. Mas se deparam com um contrato cheio de obrigações, mas desprovido de direitos, que realmente lhe assegura um produto ou serviço de qualidade. Mais uma vez, assim como no edital, é preciso atenção, tanto no momento da redação, quanto no momento da leitura dos contratos a serem assinados, para evitar o arrependimento e maiores prejuízos. Veja só, já estamos chegando no nosso último gênero textual, que diz respeito às cartas comerciais, aos documentos oficiais e documentos. Então, eu quero deixar para vocês, antes de encerrar adequadamente, vamos finalizar nossos estudos analisando esse gênero, redação empresarial oficial, para entender e utilizar a situação pertinente. Desde as primeiras aulas, todos os nossos objetivos foram voltados para o uso adequado da língua portuguesa e neste não será diferente. Um convênio é firmado para atender a interesses recíprocos. E um ajuste ou acordo entre 2 ou mais pessoas, ou ainda entre empresas, para a prática de determinadas ações. São firmados pelas empresas com convênios de assistências médico-odontológica, por exemplo.
Há situações de parcerias entre órgãos públicos e privados em que também é utilizado o convênio para formalizar o acordo. Vamos dar um exemplo, esmiuçar um pouco esse convênio e vamos pegar um modelo de convênio de órgão público. Aqui nós temos o convênio que entre si celebra a União, representada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e o Estado, né, o nome do Estado representado pela Secretaria da Fazenda, objetivando a integração dos cadastros e o intercâmbio de informações entre o cadastro sincronizado nacional e o sistema aplicativo de integração estadual. A União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, órgão do Ministério da Fazenda, doravante denominada RFB. Aqui nós temos o número do CNPJ. Neste ato, representada pelo secretário, senhor Tarcílio Dantas Cartacho, portador da carteira de identidade, o número da identidade, do CPF, o Estado, por intermédio da Secretaria da Fazenda, denominada Cefaz, inscrita no CNPJ, número tal. Neste ato, representado por seu secretário, o nome, portador da carteira, do CPF tal, com fulcro no artigo 37, inciso 22 da Constituição Federal, no protocolo da cooperação, né, de 1/2004, o número do protocolo e o ano 2004. E aí vários outros protocolos que vão ser descritos para tomar como base esse convênio. E aqui nós vamos à primeira cláusula. O presente convênio tem por objeto o desenvolvimento de programa de cooperação técnica administrativa, visando a integração dos cadastros ao intercâmbio de informações entre o cadastro sincronizado nacional e o sistema aplicativo de integração estadual e a disponibilização das respectivas bases de dados cadastrais dos contribuintes em geral, para fins de agilização da obtenção pelos contribuintes do seu cadastramento junto à RFB. Então aqui, nessa cláusula primeira, dentro desse convênio, já mostra qual é o objeto desse convênio. Aí vamos seguir. No parágrafo 1º da cláusula primeira, o programa de cooperação técnico-administrativa compreenderá o aperfeiçoamento, a organização e a uniformização de procedimentos para a coleta, tratamento e armazenamento de dados cadastrais. E olha só o que diz o parágrafo 2º da cláusula primeira. Que a Secretaria de Fazenda, os demais órgãos estaduais e os municipais que aderirem ao presente convênio no âmbito do programa adotarão um número de inscrição no CNPJ como identificador cadastral. Agora ainda tem mais um parágrafo terceiro dessa cláusula terceira. Para a consecução dos objetivos previstos nessa cláusula, os convenientes e os participantes que aderirem aos presentes convênios manterão independentes suas bases de dados cadastrais, observando o sincronismo das informações. Ok? Agora vamos para a segunda cláusula. A cláusula segunda. A adesão dos municípios do Estado, aí nós temos aí, ao presente convênio será formalizado pela assinatura do termo de adesão conforme minuta referencial constante do anexo, que também pode vir com anexo esse convênio. Parágrafo único dessa cláusula. A Secretaria da Fazenda comunicará à Receita Federal a relação dos municípios que aderirem ao presente convênio. Cláusula terceira. A Secretaria da Fazenda poderá repassar a outros órgãos dos estados, né, sei lá, de Minas Gerais, bem como os municípios, né, do estado
também ou de qualquer outro. Cláusula 4ª. A execução das atividades, né, do presente ficará a cargo de comissão paritária incumbida de praticar todos os atos relativos à atuação conjunta com vistas a concessões de objetivos do convênio. Parágrafo 1º da cláusula 4ª. A comissão será composta por 4 servidores, 2 de cada conveniente, indicados pelos respectivos representantes mediante comunicação escrita no prazo de 30 dias, contados da data de assinatura deste convênio. Parágrafo 2º da cláusula 4ª. Sem prejuízo das incumbências previstas nessa cláusula, a comissão poderá propor os presentes. 1. Adoção de projeto técnico de sistema eletrônico, alteração de atos legais normativos, alteração ou complementação dos termos do presente convênio e alteração ou implementação de procedimentos técnicos ou administrativos. Cláusula 5ª. Os convenientes e os partícipes que aderirem ao presente convênio aceitam as limitações normativas impostas pelo seu respectivo ente federativo, no que concerne a atos reguladores de coleta, tratamento e armazenamento de dados cadastrais. Cláusula 6ª. As informações de interesse recíproco dos convenientes e dos partícipes que aderirem ao presente convênio serão solicitadas às respectivas prestadoras de serviço ou aos setores responsáveis, que mantêm suas bases de dados por qualquer meio ou solução adotados de comum acordo, observados os procedimentos legais e normativos para sua obtenção. Na cláusula 7ª, os convenientes e os partícipes que aderirem ao presente convênio se comprometem a utilizar os dados que eles forem fornecidos em decorrência de execução do presente convênio, somente nas atividades que, em virtude da lei, lhes compete exercer, não podendo transferi-los a terceiros, seja a título oneroso ou gratuito, ou de qualquer outra forma divulgá-los, sob a pena de extinção imediata deste convênio. Nessa cláusula 7ª, nós temos um parágrafo, um único parágrafo para ela. Os convenientes e os partícipes que aderirem ao presente convênio poderão celebrar convênios com outros órgãos ou entidades, com a finalidade de assegurar a veracidade dos dados coletados, sem prejuízo da obrigação descrita nessas cláusulas. Cláusula 8ª. Cada conveniente e cada partícipe que aderir ao presente convênio responsabilizar-se-ão pela remuneração devida aos respectivos servidores designados para as atividades previstas neste convênio, bem como pelas despesas no respectivo âmbito de atuação, com desenvolvimento e implementação de projeto que deverão correr à conta de dotações orçamentárias próprias, ficando claro que este convênio não envolverá a aplicação de recursos específicos ou ônus financeiro adicional para qualquer dos partícipes. Tampouco envolverá transferências de recursos financeiros. Aí nós temos o parágrafo 1º da cláusula 8ª. Então, a RFB e a Cefaz, os demais órgãos estaduais e municipais, né, que aderirem ao presente convênio, não arcarão com custos referentes ao acesso, por qualquer meio, as informações que eles sejam disponibilizadas pelo outro partícipe, cabendo o ônus ao conveniente ou ao partícipe aderente que estiver na posição de fornecedor das informações. Parágrafo 2º da mesma cláusula 8ª. A Receita será responsável pelo custo
da disponibilização das informações até o sistema aplicativo de integração estadual. Cláusula 9ª. O presente convênio terá vigência por um prazo indeterminado. Aqui não colocou o tempo. A partir da data de sua assinatura. E poderá ser alterado por consenso e formalizado em termo aditivo. Ou denunciado por qualquer dos partícipes. Mediante comunicação escrita, reputando-se extinto 120 dias após o recebimento da comunicação por qualquer dos convenientes, sem que disso resulte ao partícipe denunciado o direito à reclamação ou indenização pecuniária. Cláusula 10ª. As eventuais dúvidas, omissões e controvérsias oriundas deste convênio serão dirimidas pelo partícipe de comum acordo, mediante proposta de solução a ser apresentada pela comissão paritária de que se trata a cláusula 4ª. E o parágrafo único, um único parágrafo para essa cláusula 10ª, as eventuais controvérsias que não puderem ser dirimidas de comum acordo entre os partícipes serão submetidas ao juízo da Justiça Federal, seção judiciária do Distrito Federal. Cláusula 11ª. A RFB e a Cefaz providenciarão a publicação deste convênio em extrato, respectivamente, no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado. E por estarem de acordo os partícipes, foi lavrado o presente convênio em 2 vias de igual teor e forma assinada pelos respectivos representantes, destinada a uma para cada conveniente. E aí, por fim, o local, a data, o nome do secretário da Receita Federal do Brasil e sua assinatura, o secretário de Fazenda do Estado e sua assinatura, testemunhas, nome e o CPF, mais assinatura. Uma segunda testemunha, nome, CPF e assinatura. É um tipo de contrato também, né, se você for observar. Você pode ter se assustado com o exemplo de convênio demonstrado, pois o texto é um tanto grande, mas isso se deve às particularidades do convênio. Como esse documento é utilizado para firmar acordos, assim como o contrato, todas as condições precisam ficar muito claras para evitar interpretações errôneas entre as obrigações e direitos firmados entre as partes. E com isso, encerramos o assunto da nossa 4ª e última videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar os seus comentários, as suas dúvidas, responda a questão proposta, mas também interaja com os colegas. Dê sua opinião. O fórum é para discutir o que acabamos de ver nesta aula. Para cada aula existe um fórum de discussão esperando pela sua participação. E não se esqueçam de estudar a apostila e das atividades propostas que ajudarão a construir cada vez mais o seu conhecimento.